se autoavaliar e descobrir se você é uma massoterapeuta capaz de se tornar uma empreendedora. Oi, meu nome é Graziela Dias. Eu sou massoterapeuta há mais de 10 anos e estou aqui para compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida como profissional. Eu trabalho com a massoterapia e eu não tinha noção do mercado que a massoterapia se tornaria, principalmente nos dias de hoje. Hoje, com mais de 10 anos de carreira, eu tenho a certeza que é um dos mercados mais bem-sucedidos do momento e garantido pelos próximos 1000 anos. Eu venho falar para vocês de uma métrica que, baseado no meu desenvolvimento pessoal e profissional, eu consegui construir ao longo da minha carreira. Essa métrica, ela foi desenvolvida porque o que eu vejo do meu ponto de vista profissional hoje no mercado a massoterapia, ela tem um foco que é diminuir a tensão, o estresse, enfim, atua diretamente no bem-estar do ser humano. Mas quanto ao nível de conhecimento, buscando dentro dessa área, até para desenvolver o profissional, para que ele se torne, além de um massoterapeuta, também um empreendedor ou uma empreendedora, eu vejo que existe uma deficiência. Trabalho com pessoas que têm, sim, o sonho de trabalhar com isso pela vida inteira, né, que nasceu. Quanto massoterapeuta, nós temos uma missão de vida. Essa missão é levar, através das nossas mãos, do nosso amor e cuidado, energia positiva e bem-estar a todas as pessoas que a gente vem a tocar ao longo da nossa carreira. Mas o que eu penso, quanto profissional dentro dessa área, é que temos que buscar entender que, além de massoterapeuta, ou massoterapeutas, nós também somos pessoas que empreendem a cada cliente, a cada momento da nossa vida. Eu comecei com uma maca e atendimento dentro de um salão de beleza. E fui buscando, né, conhecimento, autoconhecimento, investir em cursos que me trouxe até esse momento presente, que é entender o quanto investir nessa carreira é importante e faz parte do momento. Investir na carreira de um massoterapeuta, olhando assim de um olhar voltado para o interno, talvez não precisaria. O que é a massoterapia? É o dom de fazer massagem, criação de movimento. Mas o que é ser um massoterapeuta? Principalmente com tantos paradigmas que existem voltado para essa carreira. O massoterapeuta técnico em massagem, ele realmente não precisa de muita coisa. Ele só tem que buscar ter uma maca, né, um espaço limpo e agradável e ter o conhecimento da técnica, que mais para frente a gente vai estar desenvolvendo e falando sobre isso. Mas para esse momento, essa métrica, ela foi desenvolvida em 5 passos, que é buscar conhecer melhor, né, cada um de nós massoterapeutas e entender que a massoterapeuta no século XXI, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas, tanto quanto profissional, tanto quanto pessoal e tanto quanto estender ao nosso próximo. Quanto massoterapeuta, eu construí nos meus um pouco mais de 10 anos de carreira, eu considero que eu ainda não conquistei todos os meus objetivos e esse é o motivo principal de estar hoje
criando uma forma de me comunicar com aquelas pessoas que realmente nasceu com esse dom, com esse talento dentro de si, né? E esse é um momento em que eu venho buscar crescer quanto profissional, né? Estender o meu conhecimento, e eu acho que aqueles que eu tocar no coração e que se identifique como eu, né? Uma massoterapeuta nata, uma massoterapeuta que tem um conhecimento que a gente chama de conhecimento tácito. É um conhecimento que nasceu com a gente. Mas como estender isso? Como colocar isso no papel e saber se nós realmente somos capazes de, através de uma simples massagem, né, dedicada a servir ao nosso próximo, a gente consegue construir uma empresa, por exemplo. É claro que vai ter sempre aquela massoterapeuta que não almeja isso na vida, e eu, né, respeito. Mas eu quero te dizer que a massoterapia, ela é uma profissão garantida pelos próximos 1000 anos e que ela tem sim o poder de mudar a vida das pessoas, tanto quanto profissional, em questões financeiras. Hoje é uma das profissões terapêuticas mais bem pagas, né? Nós ganhamos por hora, então não tem como a gente não ter um retorno financeiro grandioso trabalhando por hora. A métrica, o intuito dela é que nós, quanto massoterapeutas, né, possamos descobrir. Ela chama métrica massoterapeuta 5 estrelas. A métrica da estrela guia, muito usada por grandes empresas, e a intenção é que nós possamos descobrir qual que é o nosso nível. Então, a variação é de 1 a 5 estrelas, para que a gente consiga, dentro dessa avaliação, autoavaliação, né, se eu sou uma massoterapeuta 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, e até chegar no nível que é o que nós buscamos aqui desenvolver, que é a massoterapeuta 5 estrelas. Aquela massoterapeuta que já tem uma carreira definida, que já tem um público-alvo, né, que ela desejou, buscou e conquistou, e que ela esteja ganhando acima de 5 mil reais. Essa é a nossa métrica e o nosso desejo para com as massoterapeutas. Então, para dar continuidade e falar um pouquinho mais da nossa métrica, eu venho falar da métrica massoterapeuta 1 estrela. É aquela massoterapeuta que ela já fez um curso técnico, básico, né? Ou que nasceu com talento e como realmente não exige, né? Não existe hoje uma faculdade para massoterapeutas, então não tem que ser graduado para fazer massagem, mas ela já tem uma marca, já tem uma noção daquilo que ela quer, mas ela ainda não sabe como desenvolver isso. A massoterapeuta 1 estrela, ela ainda tem um desejo, ela busca autoconhecimento, ela busca investir na carreira dela, mas ela ainda não tem uma noção de como fazer isso. Essa métrica, ela tem esse objetivo, que é fazer com que você se encontre na sua determinada estrela e que, a partir daí, você consiga, né, dar uma continuidade na sua carreira, que seja trabalhando no melhor lugar da sua cidade ou de onde você queira, ou empreendendo para que você tenha esse melhor lugar para estar servindo ao teu próximo, aos nossos clientes. Como descobrir que eu sou uma massoterapeuta 1 estrela? Eu tenho um curso, né, de massoterapia, que seja básico, técnico. Até entrei numa faculdade de estética e cosmética, onde dentro dessa faculdade, dentro dessa graduação, eu tenho um nicho, né, que é a massoterapia. Mas como descobrir que eu tenho que eu sou essa 1 estrela e não 2, 3, 4 ou 5? Eu hoje sou uma massoterapeuta que eu tô contratada, né? Hoje a gente tem desde salão de beleza, spas, que é mais comum, né? A massoterapia em spa,
clínica de estética, uma massoterapeuta que ela já tem um curso de drenagem linfática, ela está atuando hoje em clínicas, né, até ao lado de cirurgiões plásticos. Mas como descobrir que eu sou uma estrela? Eu tenho talento, que eu chamo de talento tácito, é aquele que está dentro de mim, mas eu ainda não descobri que ele está aqui. E eu tenho essa vontade, mas estou ali ainda contratada ou autônoma e sem saber como investir nessa minha carreira. Buscar o conhecimento dentro da área. Eu falo isso hoje com uma propriedade. Não tem como ser massoterapeuta hoje sem conhecer da fisiologia do corpo ou a anatomia dele. Eu acho que hoje é básico. E quando a gente vai para um curso básico, é uma área que é um pouco ainda, né? Ela ainda passa por muitas dificuldades, porque a massoterapia ela é muito associada a uma massagem, algo superficial. E ela não é superficial. Né? Quem é massoterapeuta, quem é um profissional dessa área, ele sabe que a massagem não é superficial. E quem conquista uma carteira de cliente, está aí atuando, como eu, há mais de 10 anos na área, com a mesma carteira de cliente, claro que cada vez vindo mais e mais, o cliente também sabe que não é superficial. A massoterapia, ela tem chama de bioquímica da massagem. Ela tem funções, né, e funções que traz ao organismo benefícios que hoje a gente não consegue nem mensurar, que são os nossos próprios clientes que compartilham isso com a gente. Então, esse buscar conhecimento dentro da área é uma área onde a gente não sabe que curso fazer. Eu faço a fisioterapia, é um curso maravilhoso, né? Eu busquei fazer a fisioterapia, mas é um curso onde me habilita a trabalhar mais com a função reabilitação do que a massoterapia em si. Então, quanto massoterapeuta, nós lidamos com doenças? Sim, mas não atuamos nela. Então, eu vou fazer um curso de estética e cosmética. A grade de estética e cosmética ela é maravilhosa, né? Ela é uma grade linda, mas ela tem muito pouco sobre a massoterapia em si. Vou fazer um curso de drenagem linfática, vou me tornar um profissional capaz de executar uma drenagem com excelência. Mas e a modeladora? E a relaxante? Então, hoje é um curso onde nós temos muita dificuldade, temos que buscar conhecimento em todas as áreas e dentro de cada uma buscar encontrar aquilo que tem maior propriedade para que a gente consiga colocar isso, aplicar isso, né, falando de forma mais direta, dentro da massoterapia. Então, não tem hoje como eu te falar, profissional massoterapeuta, faz um curso de estética cosmética que você vai se tornar um excelente massoterapeuta. Não, você vai buscar conhecimento, mas você vai encontrar conhecimento dentro de todas as áreas, voltadas tanto para a estética quanto para a massoterapia. Dentro da fisioterapia, você vai se tornar capaz de conhecer o corpo humano por inteiro. Né? A fisioterapia ela é uma medicina com foco em reabilitar, mas ainda assim não traz em você aquela luz que você precisa ter na palma da sua mão. Então, o que eu, quanto massoterapeuta e uma massoterapeuta que trilhou a jornada, né? Eu não sou uma massoterapeuta que conquistei um espaço, que tem uma carreira e eu aprendi lendo um livro de massoterapia. Não, como vocês, eu trilhei o caminho. Eu busquei dentro da fisioterapia, dentro da terapia bioortomolecular, eu busquei dentro da estética e cosmética, eu busquei dentro de inúmeros cursos, até radiestesia, aprimorar a minha técnica. E essa aprimoração, hoje, eu consigo entender o que eu buscava. Mas quando eu comecei falando, né, atirar para todo lado, eu ainda sabia que eu queria uma coisa na minha vida. Eu queria encontrar o meu dom e eu queria viver da massoterapia.
não de outra coisa. Eu não queria ser uma massoterapeuta que faz bico na massoterapia. Eu não queria ser uma massoterapeuta que faz massagem porque não consegue ganhar dinheiro com outra coisa. Não, eu queria que a massoterapia me trouxesse a força, né, que eu tenho hoje, que é aceitar um desafio de colocar um cliente na maca, de receber não só o meu pagamento, né, também a minha gorjeta, mas que esse cliente nunca mais saia da minha maca. Hoje eu conquistei isso. Hoje eu posso falar com muita propriedade para vocês que eu conquistei um espaço que há 12 anos atrás, quando eu me formei em um curso básico, né, do Senac, eu não imaginei que a massoterapia tinha um espaço significativo que me traz hoje não só uma rentabilidade para mim, minha família e todos aqueles que dependem de mim, mas me traz um negócio, me traz uma empresa muito bem sucedida e na qual eu consigo auxiliar, capacitar e gerar emprego para muitas outras pessoas. Então aquele massoterapeuta que vem, né, que se identifica com esse vídeo, que pensa assim, não, eu quero ser um massoterapeuta, mas eu não quero ser qualquer massoterapeuta, eu quero ser o massoterapeuta da minha cidade, eu quero ser o massoterapeuta referência no meu país, entendeu? Eu quero ser um massoterapeuta que eu viva do suor das minhas mãos. Eu tô aqui falando para vocês que buscar conhecimento dentro da nossa área não é uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua, porque esse conhecimento ele não está em um único curso. Esse conhecimento ele não está em uma técnica. Esse conhecimento ele está, na maioria das vezes, dentro de nós. Por quê? Porque a gente vai pegar um pouquinho de cada conhecimento que nós viemos ao longo da nossa carreira juntando para que cada massoterapeuta tenha a sua própria técnica. Ah, Graziela, mas como que eu vou descobrir minha técnica? Vamos desenvolver um trabalho juntos, buscar identificar qual que é a sua estrela e eu acredito que sim, ao longo dessa jornada, que eu quero muito trilhar ao lado de vocês, nós iremos conquistar isso. E para dar continuidade, né, ao nosso trabalho, né, buscando aí descobrir qual que é a nossa estrela, em qual métrica nós nos encontramos, eu vou falar um pouco da segunda métrica para vocês. A segunda métrica é você conseguir reconhecer um ambiente saudável para trabalhar. O que eu considero um ambiente saudável para trabalhar? Quanto massoterapeuta, nós levamos bem-estar. O bem-estar ele tem uma quantidade de itens que envolve, né, para que você consiga provocar esse bem-estar em um cliente. Então, o que eu aconselho é buscar um espaço e definir um público. Nós, quanto profissionais, podemos exigir quais pessoas nós queremos atender? Não podemos. E graças a Deus não podemos fazer isso porque nós também não queremos fazer isso. Mas para que a gente conquiste uma carreira e que essa carreira seja promissora, o que nós temos que perceber é qual que é o meu público? Meu público, ele está onde? Em qual lugar? Eu, Graziela, comecei a trabalhar em um salão de beleza. Tive, claro, a facilidade que esse salão de beleza era do meu marido, mas eu fui uma das primeiras massoterapeutas da minha cidade. Então, era um salão de beleza muito simples, muito humilde, mas que ali já tinha mulheres, né? Que hoje, não, esse público mudou, mas naquela época, há mais de 10 anos atrás, eram mulheres, que eram um público-alvo de profissionais que se capacitavam com um curso de massoterapia. Mas qual seria esse salão apropriado? Duas observações que eu acho importante quanto profissional
quanto profissional, que a gente descubra, assim que a gente inicia uma carreira, descobrir qual que é a minha missão de vida, o que eu busco e desejo no meu coração para transportar para outras pessoas. E a segunda é qual que é o meu critério de integridade. O que eu preciso saber para trabalhar em um lugar saudável e promover bem-estar aos meus clientes? É aquele lugar que condiz com os meus princípios. Então, eu falo facilidade, gente, não foi fácil a jornada, mas se torna mais fácil quando você tem um ambiente. E esse ambiente já era saudável para mim, porque era o meu ambiente familiar. Então eu iniciei a minha carreira de massoterapeuta com uma maca portátil, que eu não desfiz dela até nos tempos de hoje, e dentro de um salão de beleza. Ali a cliente buscava uma depilação. Como eu era depiladora, eu já ofereci os serviços de massagem. E eu tenho esta cliente, que foi a minha primeira cliente, ela chama Lucelena. Nunca vou me esquecer dela, primeiro que ela é minha cliente até os dias de hoje, mas ela foi a minha primeira cliente de massagem, foi a primeira pessoa que me permitiu tocar nela. Só que ela já estava ali naquele ambiente do salão, ela já era uma cliente do salão. Então, o que eu vejo que é muito importante que nós conseguimos perceber? Esse ambiente, ele tem que ser um ambiente limpo, ele tem que ser um ambiente agradável e ele tem que ser um ambiente que nos traga paz. Buscar sempre entender que a massoterapia, quanto muitas outras áreas que promovem o bem-estar ou que vende saúde, ela tem certas exigências. Nada contra outras áreas, mas exemplo, salão de beleza. Você não tem como atender o seu cliente em qualquer lugar do salão. É um lugar onde tem muito ruído, é um lugar onde tem uma certa poluição. Então você vai precisar, para ter uma sala agradável, você vai precisar iniciar com um investimento mínimo que seja, porque uma sala de massoterapia, ela tem certas exigências. Então, a segunda métrica, ela vem falando para vocês que o ambiente, ele é tão importante quanto o conhecimento. E esse ambiente, tendo o cliente, ele facilita mais a nossa jornada. Porque pensa, me torno massoterapeuta, compro uma maca portátil, aí eu ponho ela lá dentro da minha casa, mas aí eu vou trabalhar para quem? É claro que algumas pessoas também têm a facilidade de empreender dentro do próprio lar, de colocar uma parte, adaptar uma parte da sua casa. Eu conheço pessoas que fizeram isso, mas ainda assim eu aconselho sempre partir para um local mais público, para um local mais popular, para um local onde você vai conseguir ser mais vista. E talvez essa seja uma limitação, atrair o meu cliente até a minha casa. Eu nunca trabalhei na minha casa, eu nunca atendi um único cliente que seja no meu lar. Primeiro, eu sempre trabalhei fora, então a minha casa até para mim sempre foi dormir, mais passeio do que a moradia em si. Eu sempre me dediquei grandes horas do meu tempo à minha carreira. E hoje eu não me arrependo disso. Em alguns momentos da minha vida eu me perguntava, nossa, meu Deus, por que trabalhar 12, 14 horas? Hoje eu entendo por quê. E sou muito grata por ter conseguido fazer isso. Então nós iremos para a nossa terceira métrica, se caso você tiver um interesse em continuar ouvindo um pouquinho de como desenvolver esse massoterapeuta ou essa massoterapeuta, porque hoje também nós temos os dois mercados, tanto homens na nossa linha de cliente aí, que são muitos hoje, quanto massoterapeutas homens na carreira mesmo, buscando um espaço e buscando viver dessa profissão que é belíssima. Então nós iremos dar continuidade, que é falar da nossa terceira métrica, que ela vem também desenvolvendo um pouquinho mais desse profissional que está aí dentro de você e que de repente você não consegue entender
o quanto isso pode ser valorizado e o quanto de conquistas, tanto pessoal quanto profissional e financeira, você pode se beneficiar de escolher uma carreira que eu considero uma das mais lindas assim da história do mundo, desde sempre. Voltando então, estou aqui para mais um vídeo para falar com vocês da continuidade da nossa métrica, que é a métrica da estrela guia, a métrica da massoterapeuta 5 estrelas. O que eu venho falar? Falamos na primeira métrica que é importantíssimo a gente investir, né, na nossa área. Falamos na nossa segunda métrica que nós temos que buscar trabalhar em um ambiente saudável, agradável. E agora eu quero falar para vocês que dentro da nossa área, nós temos vários perfis de cliente. E a massoterapeuta, ela se desenvolve a partir desse perfil. Então hoje, como eu não trabalho sozinha mais, né? Trabalha eu e mais uma equipe de profissionais, no qual envolve esteticistas e massoterapeutas. Então, o que eu percebo? Eu percebo que a massoterapeuta às vezes fica muito presa a uma determinada massagem. E na verdade, o nosso perfil de cliente é que vai determinar a nossa carreira. A forma com a qual a gente lida com a aplicação, né, dessas massagens é o que vai definir nossa carreira por um todo. Então, o que é importante que a gente perceba? Qual que é o perfil do cliente que a gente está no momento tendo e o perfil do cliente que a gente vem buscar. Eu divido a massoterapia em 3 modalidades de massagem: a massagem modeladora, a massagem relaxante e a drenagem linfática, né? Hoje todo bom profissional que fez um curso técnico básico, né, que se autocapacitou, ele tem essas 3 técnicas, ele consegue desenvolver essas 3 técnicas. Agora, o que ele tem que entender? Que são massagens que elas têm uma finalidade diferente. Então, se hoje eu sou uma massoterapeuta, mas que eu só faço modeladora, é errado? Não, não é errado. Mas se eu só sou buscada, né? Se o cliente que veio atrás do meu serviço, ele é um cliente que só busca modeladora, ele é um cliente que vai ficar preso ou que ele vai ter o desejo de vir na minha sala toda semana durante 10, 15, 20 anos fazer modeladora, pode ser que exista, né? Eu não vou desconsiderar isso, porque eu sei que não existe uma regra e existe de tudo no mundo, mas eu acredito que esse é um perfil de cliente que ele não vai desenvolver sua carreira. Por que eu falo isso? Porque eu preciso que o cliente venha através de algo. A dor, a necessidade, quem busca é o cliente. Mas o resultado, o benefício, isso quem faz sou eu, na minha condição de profissional. Então, o que eu gosto de falar sempre para as minhas profissionais, e aqui internamente a gente vem cada vez mais buscando esse conhecimento. O cliente que ele tem um perfil de só e sempre fazer modeladora, ele é um cliente imediatista. Ele é um cliente que ele passa 11 meses desregrado na maioria das vezes, buscando formas milagrosas de reequilibrar e organizar o seu corpo físico. Mas chega aqui antes de ir pra praia, né? De preferência, assim, 2 semanas antes de ir pra praia, e ele busca e fala: quero uma fórmula mágica.
quero perder medida, quero emagrecer porque eu tenho que pôr um biquíni. E aí você se pergunta assim, oh, que máximo, vou fechar um pacote que eu vou executar ele em 10 dias. Ok, mas esse cliente só vai retornar na sua maca novamente, na sua cabine, daqui a 11 meses. É um cliente que eu não desejo ele? Não, é um cliente que eu quero sim, muito atender, mas que com conhecimento, né, e com essa verdade que eu vou apresentar para vocês até o final dessas 5 métricas, é um cliente que ele vai entender que isso não é uma forma, entendeu, dele ter benefício da massagem. O cliente que ele te busca só na dor, ele não faz uma prevenção, ele não faz uma manutenção do corpo físico dele. Então, o cliente a massoterapeuta, que ela está presa à modeladora, ela é uma massoterapeuta que não está trabalhando bem. Não, ela pode ganhar, ter muito mais dinheiro fazendo só modeladora do que de repente ela ganharia desenvolvendo outras habilidades. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que se você quer ter uma carreira, né, e quer amanhã estar num nível onde você consiga atender não só um cliente da massoterapia de modeladora, mas um cliente, hoje a minha maior gama de clientes são médicos. Quando eu formei, eu me recordo, o nome da minha professora chama porque ela ainda é viva e muito bem, ainda é uma professora excelente, assim, maravilhosa. Ela falava que médico não reconhecia a nossa profissão como associada a benefícios dentro da medicina. Hoje, a minha maior gama de clientes são médicos. E aí eu me pergunto, existe uma definição para isso? Não. É porque a massoterapia bem aplicada, a massoterapia que realmente tem o conhecimento, ela não só vai tirar esse cliente dessa vontade de estar sempre fazendo milagres para estar mais magro ou desinchado, mas ela também vai mostrar, provar para esse cliente que a longo prazo os benefícios para o corpo físico, mental e até mesmo espiritual dele são inúmeros. Então, é isso que eu venho falar para vocês. A terceira métrica, ela fala de você descobrir qual que é o seu perfil de cliente e qual que é o perfil de cliente que você vem buscar. Eu gosto muito desse cliente da fórmula milagrosa. Ele chega buscando isso, ele quer que você faça a entrega e que essa entrega seja em curto prazo. Mas esse mesmo cliente, ele é alguém que já deu o primeiro passo. Ele já te mostrou que ele se ama e ele já te mostrou que ele vem sim buscar melhorar esse organismo. Então, o que você, quanto profissional, pode estar fazendo? Pode estar mostrando para ele que para ir numa praia, você tem técnica. Hoje nós temos, desde a eletroterapia, a própria modeladora em si. Hoje tem um protocolo que chama ciclotermia, que ele é fantástico. Então nós temos técnicas, sim, mirabolosas, maravilhosas, que a gente consegue sim conquistar, né, objetivos em curto prazo. Mas isso não vai fazer de você aquele massoterapeuta que a cidade vai te buscar, que o colega vai querer compartilhar, que o colega vai te buscar para que você consiga compartilhar com ele e que você tenha aquele cliente que ele fale assim, eu não consigo viver sem massagem. Esse perfil de cliente, ele não vai te trazer esse nível de carreira. O cliente da relaxante, ao meu ver, ele é o perfil mais bacana para se trabalhar. É a pessoa que ela entende que a massagem ela tem uma função e uma função biológica no organismo, que ela tem uma função que ela atua em níveis hormonais,
porque ela sente o benefício disso. Então, o cliente da relaxante, ele é o cliente assim que eu amo trabalhar, porque é a pessoa que se ama, é a pessoa que se gosta, é a pessoa que tem prazer no toque, né, no sentido da massagem. Então, esse é um perfil de cliente que ele vai estar sempre te buscando, mas lembrando que ele vai estar sempre te buscando e talvez no momento de dor. Então, é um cliente maravilhoso? Mas é um cliente que talvez ele vá na sua cabine uma vez a cada 30 dias, uma vez a cada 3 meses. Um cliente também a ser trabalhado. E quando você desenvolve para a linha da drenagem, eu hoje atuo com uma drenagem que chama drenagem da vitalidade. É uma drenagem que ela atua nos meridianos de acupuntura. Eu sou acupunturista? Não sou, mas busquei ter o conhecimento de um acupunturista para estar aplicando essa técnica. O cliente da drenagem, ele é um cliente que você já passou por essa etapa da modeladora, da relaxante. É um cliente que você desenvolveu e aí quando ele chega no ponto de a cada 7 dias ele tem que repetir a terapia, caso contrário ele não tem benefício a longo prazo, esse sim é o cliente que vai de fato te trazer todo o sentido para que você desenvolva a sua carreira e que você conquiste isso a longo prazo, porque é um cliente que nunca vai sair da sua maca. Então, nada te impede de praticar as 3 técnicas em um cliente, mas eu, quanto massoterapeuta, estudiosa do método, maravilhada com essa carreira, não é criar uma técnica que você consiga fazer uma modeladora, uma relaxante, uma drenagem. Não é isso que eu venho falar com vocês. Eu venho falar com vocês que esse mesmo corpo, ele pode precisar dessas 3 modalidades de massagem, mas que vai caber a você, profissional, desenvolver isso. E se você pretende trabalhar a curto, médio e longo prazo, com uma massagem modeladora, você consegue trabalhar ela a longo prazo? Sim. Com qual finalidade? Provocando a longo prazo quebra de molécula de gordura, desconforto, porque é isso que ela traz? Claro, tem cliente que gosta inclusive disso, mas essa não é uma gama grande de clientes, né? A maior clientela hoje, quanto gestora de um spa, né, que é hoje onde eu desenvolvo a minha carreira, a maior clientela que nós temos hoje aqui no spa é o cliente de relaxante e o cliente de drenagem. Principalmente o de drenagem, porque ele entende que corrigindo o sistema linfático a longo prazo e diminuindo a toxina do organismo dele, ele vai ter benefícios para a prevenção, manutenção da saúde que nenhuma outra técnica consegue trazer para ele. Então esse é o perfil de cliente que eu, quanto massoterapeuta, desenvolvi, mantenho e aconselho vocês que querem ter uma carreira e uma carreira longa, consiga também desenvolver essa técnica, que é fazer com que o seu cliente do pedido milagroso, né? Quero ir pra praia magra, quero estar magra em 15 dias, que ela entenda que você consegue fazer isso, porque você estudou e tem esse talento, mas que isso não vai trazer prevenção, manutenção e saúde para ela. Que isso não vai trazer uma carreira para você, que isso é só uma questão de momento. E se você não desenvolver o talento, o profissionalismo que está dentro de você e que você não consiga provocar nesse cliente essa vontade de cuidar da saúde dele de forma preventiva a longo prazo, então a gente vai estar aqui com mais vídeos, né, para que você desenvolva isso. E estou aqui para falar para vocês para mais uma métrica, né, que é essa jornada que juntos nós queremos trilhar, que é desenvolver a massoterapeuta 5 estrelas. A 4ª métrica, como todos os trabalhos, né, existe
uma necessidade de investir. E esse investir, ele é tempo, ele é dinheiro, ele é dedicação, é abrir mão. Então, existem várias formas de investimento. E então eu venho que na nossa quarta métrica, o que a gente vai tentar priorizar é a forma que, quanto eu, profissional, massoterapeuta dedicado, que já que tenho certeza que é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Como que eu posso estar investindo nessa minha carreira. Então, esse investimento, ele vem em autoconhecimento. Não damos a ninguém aquilo que nós não temos. Então, a paz conquistada quanto profissional e para ela ser internalizada dentro da gente, nós precisamos sentir isso, nós precisamos ser isso. Então, eu acredito que sem isso nós não vamos conseguir caminhar daqui para frente. Por quê? Eu já passei pelo processo de entender o que eu quero. Eu já encontrei um lugar no qual eu conquistei uma determinada clientela. E, além desse lugar, eu já sei qual que é o meu cliente. Mas e agora? O que eu vejo muito na prática são profissionais da minha área que entram para dentro de uma sala e ele fala da vida dele, dos problemas dele, das dívidas dele. Sem autoconhecimento, sem investir em nós, quanto pessoa, a gente não caminha daqui pra frente. Aí a gente estagna, para num ponto onde eu vou receber isso, porque é isso que eu tô merecendo receber nesse momento. Então, o que eu venho falar na quarta métrica? Que é muito importante a gente ter o autoconhecimento. E às vezes isso exige tempo e investimento. Que a gente precise fazer uma terapia, que a gente precise fazer um tratamento psicológico, que a gente precisa partir para uma yoga, partir para um exercício físico, porque não tem como vender saúde física, saúde mental, sem ter conquistado isso. A paz, ela é um estado que ela é visível. Ou eu estou em paz comigo e transmito isso, ou eu não tenho paz e tento vender isso. Só que isso não é sustentável. Em algum momento, e eu vejo isso na prática, o seu cliente vai sair da sua cabine e ele vai entender. Ela falou, fez, mas não é isso que eu senti. Então eu venho falar que o autoinvestimento, ele é parte importante do nosso processo. Eu conquistei isso de uma forma simples. Eu contratei uma mentoria que me trouxe essa verdade, né? Inclusive me ajudou muito no desenvolver esse projeto, que é levar até os massoterapeutas um pouquinho daquilo que eu trilhei na minha vida e fazer com que, se fizer sentido, claro, né, para você que está assistindo isso, e fazer com que você entenda que é você, o tempo inteiro vai ser você, não é o espaço, não é as pessoas que estão envolvidas, é entre você e Deus e entre você e o seu cliente, não existe outros. Então, eu tive a necessidade de contratar uma mentoria e uma mentora muito, mas muito boa, que me trouxe essa verdade dentro de mim, né? Que aflorou dentro de mim essa conquista, que eu já tenho um sucesso? Sim, tenho. Eu sou conhecida nacionalmente? Ainda não, mas eu sei que eu vou ser. Mas eu sou conhecida na minha cidade como não a melhor, mas aquela massoterapeuta que todo mundo busca fazer uma massagem. A gente não tem que ser melhor para o outro, a gente tem que ser melhor para a gente. E o melhor para a gente é a gente vender a verdade daquilo que a gente quer entregar.
Eu consigo simular ser serena, estar em paz? Sim, consigo. Mas não por 10 anos, não por 12, não por uma vida. Talvez nem mesmo por um mês, se o cliente decidir vir, como eu recebo alguns, 3, 4 vezes por semana. Então, nós temos que buscar investir em nós, em autoconhecimento, em entender o que nós temos dentro da gente e o que nós podemos compartilhar com o nosso cliente. Entendi isso, eu preciso investir em uma estrutura, porque eu não consigo cobrar por uma hora se eu não entrego essa hora. Eu não consigo cobrar por uma estrutura se eu não entrego essa estrutura. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em que, quanto profissional, e no início da nossa carreira, tudo é tão difícil, tudo é tão custoso e tão pouco recurso que a gente tem para iniciar, e às vezes sem nenhuma ajuda financeira, sem nenhuma ajuda emocional. Então, eu tô falando para quem já passou pela primeira, pela segunda e terceira métrica e já entendeu que vale a pena investir, tanto em mim quanto na minha estrutura física de trabalho. E inovar a cada momento, buscar sempre entender que eu sou a minha empresa. A gente pode ter uma empresa magnífica, com inúmeros profissionais trabalhando pra gente, mas para aquele cliente que deitou na minha maca, isso não importa. O que importa é o que eu estou servindo de verdade. E o meu serviço de bem-estar envolve paz interior, amor próprio, domínio próprio. E isso tudo são coisas que, infelizmente, sem investimento de tempo, sem investimento talvez até de dinheiro, eu não conquisto sozinha. Aí eu parti para a estrutura. A estrutura, ela me exige muita coisa, muita coisa. O servir, ele tem uma necessidade de que você compreenda algo. Eu não consigo ganhar dinheiro sem investir dinheiro. Eu não consigo ganhar amor sem investir amor. Eu não consigo ganhar tempo sem investir tempo. Então, o investimento que eu venho falar na nossa quarta métrica, ele envolve isso tudo. Ele envolve você se autoconhecer, você se autoinvestir, você entender que a sua parede tem que estar limpa, que a sua parede tem que estar pintada, você entender que as suas toalhas, você já não está no nível mais de trabalhar com lençol de papel na sua maca, porque senão você vai ter que cobrar pelo papel e não por uma toalha cheirosa que chegou de uma lavanderia para você, ou que você lave suas próprias toalhas. Mas a gente tem que entender que o investimento de tempo e de dinheiro, ele é fundamental para que a gente passe para a nossa quinta métrica, que é onde a gente vai chegar num objetivo de eu quero isso para minha vida e eu vivo disso, eu ganho dinheiro com isso, porque eu vejo que uma das limitações que as pessoas que nasceram com dom, essa foi a minha limitação antes de me tornar uma empreendedora dentro dessa área. Eu trabalhei muitos anos acreditando que eu era só massoterapeuta. E quanto massoterapeuta, eu sempre fiz todas essas entregas que eu falei com vocês. Não foi levando problemas e dívidas para minha maca que eu conquistei um espaço. E eu considero que é um espaço significativo de onde eu vim. Mas você precisa entender que dedicação, amor ao próximo e dinheiro são partes importantes do nosso processo de desenvolvimento. Não tem como a gente fazer uma entrega onde a nossa proposta de valor não está sendo entregue. Então, até aqui eu não falei de investimento, porque eu acredito que aqueles que não se dedicou e que entendeu que não é isso que quer para a vida, parou por ali. Não, que é isso, eu só preciso saber fazer massagem, eu vou para casa do meu cliente, como eu fui inúmeras vezes,
vou pegar um colchão de solteiro, vou pôr em cima de outro colchão e vou atuar, vou aplicar minha massagem. Entendeu? O que investir, o que? Eu te falo com toda a propriedade do mundo. Sem investimento, não conseguiremos caminhar e não ganharemos mais de 5 mil reais fazendo massagem. A gente vai estar na gama aí do salário fixo ou salário da modalidade, que gira em torno de 1.400, 1.400 alguma coisa, ou vamos estar ganhando 2, 3 mil por mês e ainda assim pagando para trabalhar. Então a gente tem que entender que ser massoterapeuta é um dom, tá dentro de você, e você pode fazer isso de inúmeras formas. Quer fazer de graça? Encontre uma entidade carente que precise dos seus dons e faça isso de graça. Mas na prática, para se tornar um empreendedor, para ganhar dinheiro com a sua profissão, você precisa investir. E esse investir é em você quanto pessoa. Massoterapeuta, ele não tem dívida para começar, e não tem problema. Porque se ele tiver essas coisas, ele não consegue vender aquilo que ele quer vender, que é a serenidade, que é a paz, que é o amor ao próprio. Entendeu? Ah, você não deve. Sim, todos nós devemos. Mas isso nunca deve ser transportado. Pedir dinheiro emprestado para os nossos clientes, então, pelo amor de Deus, gente, nunca, em hipótese nenhuma, faça isso. Porque o que a gente vende anda na contramão disso. O que a gente vende é paz, serenidade e bem-estar. E essas 3 qualidades e conjunto de coisas, ela não envolve complicações. Ela não envolve falta de paz, ela não envolve dificuldades. A Graziella, ela tá doida, ela tá falando que o massoterapeuta não tem dificuldade. Temos muitas. Mas quando chegamos até aqui, para que a gente cresça e seja reconhecido quanto profissional dessa área, capaz de capacitar outras pessoas ou capaz de empreender para grandes pessoas, são coisas que não podem mais fazer parte da nossa vida. Então você vai ter que buscar entender algo muito grandioso dentro de você. Você pode ter todos os problemas que o mundo vier pôr na sua vida, mas isso não pode ser compartilhado. E quando eu falo não pode ser compartilhado, não pode ser compartilhado com os seus subordinados, né, com aquelas pessoas que estão ali sobre o seu comando, que estão buscando conquistar aquilo que você já conquistou, e nunca, jamais, em hipótese nenhuma, com seu cliente. É um investimento que só vai sair unicamente do seu bolso. É uma verdade que só diz respeito a você. Investir em autoconhecimento requer tempo e dinheiro, e investir em estrutura também. Então, eu vou estar gravando mais um vídeo, que vai ser a nossa 5ª e última métrica, que eu espero estar compartilhando com vocês verdadeiramente aquilo que eu construí ao longo da minha vida. E se fizer sentido para vocês, eu espero que vocês consigam crescer, né? Como pessoa, quanto profissional, e que o seu negócio também consiga prosperar a partir desses princípios que a gente veio da primeira até agora falando. Foco na câmera. Aí ela fica olhando pra câmera e fala, né? Aí depois o João é o resto, né? Eu não sei se isso faz diferença, mas eu acho que o seu cabelo batendo aqui pode dar um chiado no microfone, né? Não sei. Eu tô deixando ele sempre pra trás, mas às vezes põe um cafezinho pra mim, né? Eu